Depois que o Jornal Jovem Pan te apresentou as principais notícias do dia, eu faço um repasso aprofundado de tudo que repercutiu pelo mundo ao longo da semana. E o programa de hoje começa com o rescaldo da Guerra Fria. A corrida espacial traz novos competidores e isto significa que os Estados Unidos e a Rússia terão mais trabalho para se manter como protagonistas. E você vai ver também. Depois do surpreendente resultado nas prévias da eleição argentina, os partidos de direita e de esquerda correm para tirar a vantagem de Javier Milei, que promete revolucionar a administração pública se for eleito presidente. E falando em presidente, Donald Trump no banco dos réus pela 4ª vez. São mais de 90 crimes contra o ex-presidente, que continua como favorito para concorrer à Casa Branca em 2024. Vamos à nossa volta ao mundo de todo sábado com o Jovem Pan Internacional. Jovem Pan Internacional. Olá, muito boa noite. Uma nave lançada pelos russos entrou na órbita da Lua essa semana. O objetivo da missão é pousar uma sonda que vai buscar por água, minerais e fontes de energia. Só que por trás da pesquisa científica está a velha e boa corrida espacial travada entre Moscou e Washington. A cápsula Luna 25 mandou fotos que mostram o brasão do programa espacial da Rússia a 100 quilômetros da superfície da Lua. A imagem em si não representa muita coisa. O importante é o que a cena representa. Os russos estão de volta à órbita da Lua depois de 47 anos. Nestas quase 5 décadas, Moscou não arriscou investir além das temporadas na estação internacional. Mas agora que surgiram outros protagonistas, o presidente Vladimir Putin concordou em investir no programa, que consome muitos recursos, inclusive em plena guerra. Pode parecer incoerente, mas com a explicação do professor de Relações Internacionais da ESPM, estudioso dos temas de defesa, Günter Hudzit, tudo faz sentido. A gente não pode esquecer que a tecnologia espacial é o que se chama uma tecnologia dual. Era utilizado tanto para mísseis quanto para foguetes. Os nomes são diferentes, mas a essência é a mesma. Você tem a mesma tecnologia que, dependendo do ângulo em que você lança esse equipamento, você coloca um objeto em órbita, um foguete. Esse mesmo equipamento, dependendo do ângulo do que você colocar, ali na ponta do míssil, né, desse equipamento, você coloca uma bomba com capacidade de reentrar na atmosfera, vira um míssil. As cenas de disputa entre os então soviéticos e os americanos pela conquista do espaço ganhou 2 competidores de peso, a China e a Índia. Assim como aconteceu na década de 60, a Lua é a grande meta, também das novas potências, para ambas conseguirem posição de destaque aqui na Terra mesmo. A gente tem agora também essa volta de uma corrida, vamos dizer, de quase uma Guerra Fria 2.0, de um novo, conjunto de países que estão se enfrentando em diversos campos. E esse é o novo, instalar novamente uma pessoa na Lua e de forma definitiva. E para fazer isso, se tiver água na Lua, como tudo indica que tem, vai ser o passo definitivo para essa permanência. E quem conseguir fazer isso primeiro vai lograr, não só tecnologicamente, economicamente, mas, de novo, politicamente, dizer que foi o primeiro a chegar lá e poder dizer, definitivamente, o meu sistema político-econômico é melhor. Os Estados Unidos foram os primeiros a colocar o homem na Lua em 1969. Desde então, o país mantém a vanguarda da tecnologia da exploração espacial. China e Índia seguem buscando igualar os avanços dos americanos para aplicar em outros setores da economia os recursos desenvolvidos nas missões lunares. Você tem também esse aspecto tecnológico. E a Índia tem bastante disso porque ela é um grande centro de desenvolvimento tecnológico de softwares. Enquanto que a China se especializou muito mais inicialmente em fazer rapidamente, em grande escala,
A China também está querendo entrar nessa área e competir com os Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologia de ponta. Por isso que, como a China saiu na frente, né, no programa espacial, quem está correndo atrás agora disso é a Índia, para tentar ter esse mesmo status chinês. Os próximos pousos devem levar drones e astronautas que irão procurar recursos para os governos montarem uma base de lançamento a Marte. Soa como ficção, mas o projeto está cada vez mais perto de ser concluído. O que eu mais gosto das relações internacionais é que o fato, às vezes, ele é acompanhado de muitas entrelinhas e tá ali a explicação. A gente tem que olhar sempre as páginas 2 dessas histórias. E para isso eu estou contando hoje com a ajuda da Natália Fingerman, que é do Departamento de Relações Internacionais do IMEMEC. Obrigado, Natália, pela sua presença. Obrigada. Prazer é todo nosso. Vamos olhar, então, quem são esses novos players da corrida espacial do século XXI. Começo aqui pela China, que vai pousar um módulo bem mais humilde em comparação com os foguetes que a gente vê dos Estados Unidos e da Rússia. É a segunda sonda lunar mandada pela China, mas é a primeira que vai chegar na superfície da Lua para pesquisar radiofrequências, recursos minerais, como vocês viram na reportagem, são muito importantes, e cultivo de tomates e outras plantas para, quem sabe, num futuro não muito distante, haver ali uma base em que os astronautas possam comer o que se planta na Lua. Parece ficção, mas a gente vai ver que isso está cada vez mais perto da realidade. Natália, olhando esse cenário aqui e entendendo a China do século XXI, que quer se distanciar daquela fama de produtos de baixa qualidade, quer entrar para a história do século XXI como um país que produz tecnologia, produz produtos de alto valor agregado. O que um programa espacial como esse, mesmo com uma sonda sem tripulantes, representa nessa propaganda estatal? Bom, obrigada, Marcelo, por estar aqui. Eu acho que representa muito, né? A China, ela construiu recentemente, ela mandou a sua primeira, vamos dizer, estação espacial. Então, ela está lá com astronautas chineses, né? Pretende ter seus astronautas na Lua, em solo lunar. Ela é o segundo maior investidor hoje, 12 bilhões o ano passado. A China investiu no seu programa. O primeiro é os Estados Unidos, muito à frente, com 62 bilhões, mas mesmo assim ela está em segundo lugar. Então, a gente tem aí um cenário de competição. A China, que nunca pôde participar da Estação Espacial Internacional, está entrando no jogo com tudo. Então, legal. Eu acho que a gente tem aí uma coisa que veio para ficar. O que chama a atenção é esse novíssimo player. O Chandrayaan-2 é a segunda missão lunar da Índia. E aqui o desenho mostra que nós estamos falando... Eu peguei o esquema, né, o mapa... Estamos falando de um equipamento muito mais discreto, muito mais simples, em comparação, por exemplo, com o que a gente viu da China, que também é um módulo sem pilotos, sem astronautas. O principal objetivo dos indianos, eles estão se esforçando para isso, porque outra sonda já falhou, é tentar pousar na Lua e deixar lá um robozinho, uma estrutura que continue funcionando. Isso os americanos já fizeram, os russos também, na décadas passadas. Então eles estão correndo atrás aí desse prejuízo. Estudar topografia, mineralogia, tudo para dar esses recursos para, quem sabe, todos construírem ali uma base conjunta na Lua. Faço a mesma pergunta. Agora, se a gente projetar para a segunda metade do século XXI, professora Natália, se diz que a Índia vai ser a segunda maior potência do mundo. A primeira, a China. Isso também é um grande agregador de valor para a Índia? Com certeza, né? A Índia, ela tem uma janela demográfica que é muito mais interessante do que a própria China, né? Hoje a China está com, vamos dizer assim, uma taxa de fertilidade muito baixa e a Índia não. E ela precisa desenvolver toda essa questão, porque com a questão espacial ela está desenvolvendo também outras tecnologias, como o próprio professor colocou, Marcelo, a questão também militar. Okay. Né? E a Índia, ela conta muito com a colaboração dos russos para esse desenvolvimento. Agora a gente vai ver os americanos, né, que não vão para programas espaciais desde a década de 70, aposentaram os famosos ônibus espaciais e agora contam com uma tecnologia. Esse foguetão aqui do programa Artemis, ele vem inclusive de tecnologia privada. O Elon Musk, o Jeff Bezos, da Amazon, da SpaceX, estão contribuindo com a NASA e a gente tem aqui um novo paradigma, né? Como empresas fora do programa espacial, empresas privadas têm ajudado aí a corrida espacial
para o lado dos americanos. Então, esse vai ser o maior foguete já construído na história da exploração espacial. Vai mandar uma sonda que depois, quando chegar na Lua, vai também mandar um outro objeto para a Lua. E esse objeto é uma cápsula com astronautas. E o programa tem um voo teste de 2024 para 2024, 2025, pousar na Lua com astronautas. E aí a gente está vendo, de novo, a reescrita de uma história que terminou lá na década de 70, quando havia a presença de astronautas americanos na Lua. Agora, professora, o que isso representa? A NASA se tornou uma marca, né? As pessoas andam com camisetas, compram produtos, tem turismo para ir ver o programa espacial. Hollywood ajudou a construir um cenário, né, de que a exploração espacial liderada pelos americanos é a coisa mais extraordinária do mundo. Isso tem muito do capital político do presidente americano, seja ele democrata, seja ele republicano, da tecnologia que a gente consome dos Estados Unidos, tem essa chancela. Eles voltando para a Lua, um projeto anunciado pelo Donald Trump. A gente não sabe quem vai ser o presidente em 2025, por exemplo. O que isso representa, então, para essa cultura dos Estados Unidos? Eu acho que para a cultura norte-americana representa muito, né? E é uma marca o fato deles quererem enviar, né, uma tripulação diferente, né? Incluindo mulher, né? Incluindo negros. Então, assim, representa muito a NASA chegar no espaço, mas chegar com mais diversidade no espaço e chegar não sozinha, não é mais o Estado norte-americano, é o Estado norte-americano com empresas privadas. Então, isso para os Estados Unidos representa muito. Agora, a pergunta que eu te faço é, o que representa para o mundo? A gente sabe que existe o Tratado do Espaço Sideral, que foi assinado lá atrás, em 67. Ele precisa de atualizações, ele precisa ser revisto. A gente precisa de uma nova regulamentação do Espaço Sideral. O que a professora está falando do Tratado de 67 é o seguinte, que o espaço e a Lua não podem pertencer a nenhuma empresa privada e nenhum país dominante. Não é que os Estados Unidos foram os primeiros a colocar uma bandeira que determina-se que a Lua pertence agora a um governo, uma nação, uma economia. É uma exploração conjunta, todo mundo tem o mesmo direito, né? Exatamente, né? Os recursos da Lua, os recursos do espaço em geral, não somente da Lua, mas a Marte, né? A gente também está pensando em Marte, são recursos, vamos dizer assim, mundiais, que deveriam ir para o mundo como um todo. Deixei por último, mas aí talvez o mais importante dessa trajetória que nós estamos fazendo, a primeira missão russa na superfície lunar desde 1976. Esse módulo, essa sonda que os russos querem lançar na Lua, vai chegar aqui num Polo Sul, que ainda é um ponto de dúvida, não se sabe muito bem que tem no Polo Sul da Lua, supostamente gelo. Se tem gelo, isso pode transformar água e muda a exploração espacial a partir da Lua, porque com água, com capacidade de produzir alimentos, a Lua se torna um ponto de lançamento para Marte, que é a grande próxima ambição, talvez aí na segunda metade desse século. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. Espero vê-la aqui mais vezes. Gostaria de tê-la aqui até o final do programa. Fica aí à vontade, que agora eu vou sair, vou voltar aqui para o terreno terrestre para a gente falar de Estados Unidos, mas não de foguetes. O ex-presidente Donald Trump se tornou réu pela 4ª vez essa semana. Apesar das acusações, o republicano encontrou formas de se beneficiar e fortalecer a campanha eleitoral. Vamos ver. A Justiça da Geórgia acatou a denúncia contra Donald Trump e outras 18 pessoas por tentarem alterar o resultado das eleições de 2020 no estado. O ex-presidente americano e os cúmplices são acusados de pressionar autoridades a encontrar mais de 11 mil votos de que precisava para superar a contagem de Joe Biden no estado. A acusação representa mais um perigo para o republicano, que deseja retornar à Casa Branca em 2024. Assim como as imputações feitas em Nova York com relação à fraude de documentos, o novo indiciamento implica acusações estaduais, que não permitem o perdão de quem assumir a presidência. Mas Trump sabe virar o jogo a seu favor. A cada acusação, o republicano arrecada enormes quantias de dinheiro e sobe nas pesquisas. Antes mesmo de se tornar réu pela 4ª vez, o ex-presidente enviou um e-mail aos apoiadores os incentivando a expressar a revolta, doando valores entre $24 e $1.000. Na mensagem, ele acusa o Departamento de Justiça de Biden de querer prendê-lo para sempre e acrescenta que a República Americana está por um fio. Nas outras vezes em que o republicano fez o mesmo pedido de doação, os resultados não demoraram a aparecer.
Nas primeiras 24 horas depois da primeira acusação, a equipe de campanha do republicano arrecadou 4 milhões de dólares. Na segunda, foram quase 7 milhões. O professor de política externa americana no Berea College, Carlos Pódio, explica mais. Hoje, com os números, a gente tem muito claro que esses indiciamentos todos foram positivos para a campanha dele, porque colocou ele no centro das atenções, ou seja, só se fala do Donald Trump, e ele conseguiu estabelecer a narrativa de que ele é uma vítima perseguida pelo sistema. Isso colou muito entre o eleitor republicano. Então, se a gente olha os números do Trump do começo do ano com os números do Trump hoje, os números do Trump hoje são muito melhores que os números que ele tinha no começo do ano. Ele está hoje muito mais à frente do Ron DeSantis. Se você olha em janeiro, fevereiro, havia alguma possibilidade, principalmente porque foi logo depois das eleições de meio de mandato do ano passado, né, em que houve uma certa análise de que o apoio do Trump a uma série de candidatos não foi positivo para o Partido Republicano. Então, os números dele em janeiro, fevereiro, comparado com os números do DeSantis, não estavam tão bons. Hoje, o Trump, ele é de longe, né? Quer dizer, a última pesquisa deu ele mais de 40 pontos acima do Ron DeSantis e os outros candidatos, todos eles abaixo dos 5%. Do ponto de vista da nomeação dele dentro do Partido Republicano, esses indiciamentos todos acabaram sendo favoráveis para a campanha do Trump. Ao anunciar as novas acusações contra Trump, a promotoria da Geórgia usou uma famosa lei usada até então para combater a máfia nos Estados Unidos. O curioso é que um grande aliado de Trump, o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, também é ameaçado pelo recurso jurídico que ele usou durante o mandato para acabar com o crime organizado. Carlos Pódio conta como funciona a medida. Foi uma lei criada para poder lidar com a diversidade de crimes, né, cometido por mafiosos, porque se você for julgar essas organizações criminosas individualmente por cada crime que elas cometem, isso é uma coisa, né? Outra coisa é você julgar pelo conjunto da obra, digamos assim, né? Então, esta é uma legislação, né, que tem diversos estados dos Estados Unidos, essa específica do estado da Geórgia, cuja função é você identificar, né, aquilo que se chama de a linguagem da legislação é enterprise, né, quer dizer, uma empresa, mas não uma empresa privada, é uma linguagem que deixa muito aberto, né, que tipo de associação, né, vamos dizer assim, acho que a tradução associação é melhor. Então é muito amplo, né, o tipo de associação que pode ter. Então, uma associação que se junta para cometer crimes, essa legislação consegue enquadrar esses indivíduos dentro deste estatuto. Apesar do cenário aparentemente favorável a Trump, resta aguardar como os indiciamentos vão afetar as eleições presidenciais em 2024. A gente continua falando de democracia, mas saindo da América do Norte e vindo para a América do Sul. O resultado das prévias da eleição presidencial na Argentina agora orientam a campanha dos candidatos que receberam mais votos. A surpreendente vantagem de Javier Milei o levou a manter o discurso radical. Os partidos de direita e de esquerda que sobraram na disputa têm se apoiado em propostas que buscam a solução da pior crise financeira em mais de 30 anos no país. O mercado reagiu mal à imprevisível vitória da coalizão Liberdade Avança. O valor dos títulos da dívida despencaram. A cotação do dólar frente ao peso disparou ainda mais e as taxas de juros bateram um novo recorde. Os índices econômicos ficaram ainda graves quando somados ao pior pesadelo argentino hoje. A inflação, que em julho superou os 113% ao ano. Claro que as promessas dos partidos que sobreviveram às prévias giram em torno do milagre econômico. O grande personagem da eleição presidencial deste ano, Javier Milei, vai além das soluções ortodoxas, o que ajuda a explicar a popularidade, principalmente entre os insatisfeitos. Com a campanha mirando uma possível vitória no primeiro turno, o auto-intitulado anarcocapitalista ampliou o leque de opções para enxugar o Estado o máximo possível. Além das propostas de eliminar ministérios, dolarizar a economia e acabar com o Banco Central, Milei passou a atacar o que chama de países socialistas. Prometeu romper com a Venezuela, Cuba, Nicarágua e com a China, que se tornou um dos principais parceiros comerciais da Argentina.
Na mesma lista de cortes, o candidato fala em sair do Mercosul. Em entrevista a Bloomberg, agência de notícias especializada em negócios, Milei classificou o bloco como uma distorção comercial que prejudica os integrantes. Detalhe: a medida levaria à quebra da principal aliança do país na América do Sul, que é com o Brasil. Para o analista argentino Carlos Fara, o resultado das prévias reflete nos votos baseados em emoções e não em propostas. As pessoas estão tentando colocar suas expectativas nele, independentemente de suas propostas. Não há apoio racional para propostas nesse momento. Em vez disso, o apoio é baseado em emoções, pois as pessoas tentam ter expectativas novamente. Então, porque as outras coalizões falharam, vamos tentar algo novo. Em segundo lugar, ficou Patrícia Bullrich, que representa a centro-direita. Ex-ministra da Segurança de Maurício Macri, que foi presidente entre 2015 e 2019, defende reformas para criar incentivos para as empresas e investidores. O principal objetivo dela é tirar o país da falência fiscal e, num segundo momento, retomar a credibilidade internacional da Argentina. O terceiro mais votado nas prévias, o atual ministro econômico Sérgio Massa, fala em esforço para alcançar o equilíbrio fiscal. Considerando que a dívida argentina ultrapassa os 86% do PIB, será um tremendo esforço. Ainda assim, o candidato do atual governo promete alcançar taxas de juros competitivas, hoje as maiores do mundo, e mantém a fé de conseguir implementar o desenvolvimento social liderado pelo Estado, mesmo com a previsão de que 43% dos argentinos estejam na pobreza até o final do ano. O primeiro turno da eleição será em 22 de outubro. Até lá, serão 9 semanas de promessas, muitas mirabolantes. Estrelas do futebol internacional têm deixado os principais clubes da Europa em direção à Arábia Saudita com ofertas astronômicas vindas da região. As contratações são parte de uma ação do governo que tenta limpar a imagem do país. O editor de internacional Fabrício Naitsky conta essa história pra gente. O mundo do futebol sacudiu na última semana. Um dos principais jogadores do mundo, Neymar deixou o Paris Saint-Germain da França para jogar no Al Hilal da Arábia Saudita. A transferência fez o clube francês embolsar 80 milhões de euros pelo atacante. Mas por trás da assinatura com o craque está um desejo da Arábia Saudita de se colocar no centro dos holofotes e trocar a imagem de país da intolerância por país do futebol. A ação é chamada mundo afora de sportswashing. O termo em inglês significa, literalmente, lavagem esportiva, e embora a palavra seja nova, a ação é uma velha conhecida de países que tentam limpar a própria reputação através de competições e eventos esportivos. Um dos casos mais antigos é o dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, em pleno regime nazista. Mas nos últimos anos, a prática vem sendo intensificada, não só com sede de torneios como a Olimpíada e Copa do Mundo, mas com patrocínios e contratações bilionárias envolvendo países e empresas estatais e privadas, além da compra de clubes por todo o planeta. É o que explica o professor de opinião pública da USP, Luiz Alberto de Farias. A estratégia de usar o esporte como alavancador da imagem de países sempre foi bastante forte. Se nós lembrarmos da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, durante as Olimpíadas, por exemplo, eles sempre tinham lá um par e passo de quem recebia mais medalhas de ouro, de quem tinha um total maior de medalhas. O esporte é uma representação de sucesso e o esporte também é um elemento de forte agregação. No caso da Arábia Saudita, não é a primeira vez que países árabes levam grandes jogadores. Muitos jogadores já estiveram jogando por lá. O que a gente percebe hoje é um investimento maciço e que parece, de fato, ter aí uma intencionalidade no sentido de trazer uma percepção mundial melhor e, quem sabe, talvez até angariar uma próxima Copa do Mundo. O passado e o presente da Arábia Saudita assombram uma nação que tenta se apresentar ao mundo como o país do futuro. Até 2017, a legislação local proibia que mulheres dirigissem.
No mesmo ano, a presença feminina deixou de ser proibida nas arquibancadas de estádios e arenas esportivas. Até hoje, o país criminaliza relações homossexuais e possui níveis restritos de liberdade de expressão. Em 2018, por exemplo, o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi morto no consulado do país em Istambul, na Turquia, onde estava exilado. Ele era um forte crítico do rei Salman bin Abdulaziz e o filho, o príncipe Mohammed bin Salman. O caso fez o futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometer tornar a Arábia Saudita um pária internacional. Segundo um ranking da associação Freedom House, o país figura em 8º na lista dos menos livres do mundo, com índices piores que Rússia, China, Venezuela, Cuba e Afeganistão. Com a reputação baixa, veio a necessidade dos sauditas de gastar dinheiro com o esporte. E não é qualquer dinheiro, mesmo para um país rico em petróleo. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian aponta que os investimentos locais somam pelo menos 6,3 bilhões de dólares desde 2021, 3 vezes mais que o gasto nos 7 anos anteriores, e o equivalente ao PIB de Montenegro, no leste europeu, ou Barbados, no Caribe. Mesmo com uma desigualdade interna, só nesta janela de transferências, até o último dia 17, mais de 606 milhões de euros haviam sido gastos com contratações pelos 18 clubes da primeira divisão, sem contar os salários, bônus e premiações adicionais. A maior parte veio dos 4 times controlados pelo Fundo de Investimento Público, o FIP. O valor é quase 3 vezes maior que o registrado no Campeonato Brasileiro e se equipara ao das principais ligas do futebol europeu. Se levarmos em consideração as vendas de atletas feitas pelos clubes, as diferenças ficam ainda mais abissais. O Campeonato Árabe gastou 591 milhões de euros a mais do que o arrecadado, ficando atrás somente da Premier League da Inglaterra. Entre os atletas recém-chegados, não faltam grandes nomes de diferentes perfis, de consagrados a promissores. As 10 negociações mais caras incluem jogadores que são destaques nas próprias seleções e até mesmo um atual campeão da Champions League. No caso de Neymar, os números também impressionam. O contrato assinado pelo brasileiro foi de 320 milhões de euros por 2 anos, com opção para um ano adicional. A cifra é equivalente a 1,7 bilhão de reais pelo período, sendo 860 milhões por ano, 2 milhões e meio por dia e 30 reais por segundo. No esporte, dinheiro nem sempre é sinônimo de títulos, mas quanto maior o investimento, maior a possibilidade de conquistas. Se até alguns meses atrás a Arábia Saudita era vista como um país irrelevante para o futebol mundial, agora o cenário deve mudar para os próximos anos, com a expectativa de que o campeonato seja um golaço, nacional e internacional, influenciando as próximas gerações de jovens sauditas e elevando o patamar ao topo do mundo. Para que isso aconteça, o caminho ainda é longo e a tarefa não deve ser fácil. Provavelmente vai chamar a atenção para si, vai ganhar mais holofotes especificamente nesse âmbito. Afinal de contas, ter jogadores como Mané, Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar jogando vai fazer com que muitas televisões ao redor do mundo se interessem em televisionar, vai fazer com que, em certa medida, a Arábia Saudita seja mais agendada pela nossa discussão e pela nossa atenção. Mas o fato é que a ideia dos direitos humanos e a evolução da sociedade requerem que o país tenha outras transformações, não apenas essa. Se a Arábia Saudita vai conseguir atingir os objetivos que procura através do futebol, ainda é cedo para afirmar. Mas durante o tempo dessa reportagem, foram pelo menos R$ 8.500 no bolso de Neymar Júnior. Eu encerro o programa de hoje te convidando a nos revermos aqui no sábado que vem, porque essa semana vai ser de muito agito no noticiário internacional. Encerro com os meus agradecimentos à editora de texto Malu Bacarim e aos editores de imagem Roberta Pasqualin e Matheus Felipe. Então, até sábado que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.